Amém. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 27. Só vou ler um versículo e depois nós vamos ler muito mais ao longo desta noite. Você pode ler conosco na tua Bíblia, você pode ler com a gente aqui no telão também. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Amém? Podemos ler juntos? Vamos lá. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos salvou, aquele que restaurou a nossa vida, e nós te amamos, e o nosso objetivo como teus filhos e filhas é conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor, mergulhando na tua palavra, aprendendo de ti. Então te pedimos, Espírito Santo, Espírito de vida, fale conosco, abrimos os nossos corações, que o Senhor possa revelar a tua palavra a nós, que o Senhor use a minha vida e fale através de mim, e que possamos ter um encontro poderoso contigo pela ministração da tua palavra, e que possamos sair daqui abençoados, impactados e transformados, aptos, prontos para praticarmos tudo o que aprendermos aqui nesta noite. Te entregamos esse tempo, te entregamos nossas mentes, te entregamos nossa atenção, te entregamos nossos ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. É uma alegria lermos, um privilégio lermos a palavra de Deus e aprendermos dele. Amém. Eu estou nessa série chamada As Primeiras Coisas Primeiro. Em alguns momentos na Bíblia nós nos deparamos com alguns versículos, alguns ensinos como este, em que algo deve ser feito primeiro. E eu falei na primeira semana sobre o reino de Deus, que a palavra diz, né? Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Depois eu falei sobre os nossos relacionamentos, os relacionamentos importam, porque Jesus disse, você vem ao templo para oferecer uma oferta a Deus, e você se lembrar que alguma coisa não está correta nos teus relacionamentos, que alguém tem algo contra você, deixe ali a tua oferta e vá primeiro se reconciliar com seu irmão, e depois volte e entregue a sua oferta ao Senhor. E essa terceira semana eu estou falando sobre um tema, quero começar a falar um tema importantíssimo na nossa vida cristã. Eu quero falar com vocês hoje sobre batalha espiritual. Tem gente que já fica com medo quando ouve, né, um assunto como esse. Pastor, tenho medo, não mexe com essas coisas, né? Não é muito confortável esse assunto, mas por que muitas pessoas têm medo deste assunto? O que causa o medo é a ignorância, é a falta do conhecimento, é não saber qual é a nossa posição no meio desta batalha espiritual que é real, que existe, né? O conhecimento, ao contrário da ignorância, o conhecimento liberta, o conhecimento traz vida, a verdade da palavra de Deus nos liberta, amém? Então, é importantíssimo nós trazermos este tema para a luz da palavra, nós sermos abençoados hoje aqui. A palavra de Deus é luz para a nossa vida, a Bíblia diz, o salmista vai falar, é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Nós precisamos conhecer e aprender da palavra para não sermos enganados pelo inimigo em nossas vidas. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural que nós vivemos. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que o mundo espiritual é o mundo que comanda o mundo natural, que é este que nós vivemos. Deus, ele reina neste mundo espiritual, ele reina acima de todas as coisas. Você crê nisso?
Deus é poderoso. Tem gente que acha que o diabo briga com Deus de igual para igual. Tem gente que acha que Deus ganha lá nos 45 do segundo tempo de uma maneira sofrida e disputada. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Deus está soberano, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Um sopro do Senhor acaba com o inimigo. Glória a Deus por isso. Nós estamos do lado vencedor desta batalha. Amém? Mas o diabo existe. E a Bíblia diz, João 10:10, Jesus falando, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Esta é a função do diabo. Esta é a função do inimigo, roubar, matar e destruir. Mas Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida completa, vida com abundância. Amém? Glória a Deus por isso. Essa batalha espiritual, ela existe, ela é real, e a vitória é nossa pela fé com Cristo, mas nós precisamos entender algumas coisas. Você está comigo? Amém. Qual é o contexto deste ensino de Marcos que nós lemos aqui? Essa mesma passagem está em Mateus e está em Lucas também, e eu quero ler com vocês o texto de Mateus, para que a gente possa entender esse contexto. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma cura. Jesus cura um homem, Jesus liberta um homem, e Mateus traz uma boa narração. Vamos ler então Mateus 12, do 22 ao 30, diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Versículo 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? E ele termina dizendo aqui: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja bem, aquele homem estava endemoniado, ele estava vivendo abaixo do que Deus tinha para ele, ele estava doente, ele estava aprisionado, ele não enxergava, e ele não falava, ele era mudo e cego. Mas o que aprisionava a vida daquele homem, embora parecia ser uma doença, não era uma doença. Na verdade, o que aprisionava a vida daquele homem era uma opressão demoníaca, que o tornava cego e mudo. E muitas vezes, quando eu leio esse texto, eu penso em nós, porque muitas vezes nós olhamos para alguma situação nas nossas vidas e nós achamos que é uma coisa, mas na verdade é outra. Vou te explicar. Todo mundo que olhasse para este homem pensava: ele está doente, ele tem uma deficiência, ele não fala, ele não vê. Mas Jesus, quando olha para aquele homem, percebe que ele tem uma opressão de demônios, e por isso ele não enxergava e não falava. Na verdade, nós também, quando olhamos para as nossas vidas, muitas vezes podemos achar que o que estamos enfrentando é uma doença.
quando na verdade é um ataque do inimigo. Nós podemos olhar para a nossa família e pensar: pastor, é incompatibilidade de genes, eu brigo mesmo com a minha esposa, com o meu marido, nós estamos realmente passando por uma situação de aperto financeiramente, mas todo mundo passa por isso, não é verdade? Eu às vezes ponho a cabeça no meu travesseiro para dormir e sinto uma tristeza profunda, um vazio na minha alma. Mas quem não sente, né, pastor? A vida é corrida, a gente não se cuida tão bem, a gente não se alimenta tão bem. Pode ser que seja isso. E muitas vezes nas nossas vidas estamos passando por opressões do inimigo. Muitas vezes o diabo se levanta contra as nossas vidas para fazer o plano dele de roubar, matar e destruir. E às vezes nós olhamos para as situações e pensamos apenas com os olhos naturais, e achamos que é normal, e achamos que é só uma doença, achamos que é só um desentendimento, achamos que é só um problema passageiro, corriqueiro, é só um cansaço físico. E na verdade aquela é uma situação que o diabo está usando e se levantando através daquela situação para roubar as nossas vidas. Você está comigo? Precisamos, como filhos de Deus, estarmos atentos, estarmos vigilantes, estarmos percebidos do que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nós olhamos para algo natural, que na verdade é o resultado de algo espiritual que está acontecendo. É o resultado de algo que está acontecendo. Brigas em casa, doenças na família, problemas com vícios, negócios travados, tristeza na alma, sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de acusação. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E talvez a gente olhe para isso e ache normal, mas não é normal. Vim te dizer aqui essa noite que nem tudo é normal, nem tudo são coisas da vida, nem tudo são coisas naturais deste mundo. Aquele homem, ele não enxergava e não falava. E é justamente nesses dois pontos que tantas vezes o diabo quer nos atacar: a nossa visão e a nossa fala. Aquele homem não enxergava e não falava, porque a maneira como nós olhamos, aquilo enche as nossas mentes e nós passamos a entender a vida daquela maneira. A Bíblia diz: como o homem pensa, assim ele é. Os olhos são a janela da nossa alma. A Bíblia vai dizer: o que entra pelos nossos olhos vai encher a nossa mente. E muitas vezes pessoas são travadas pelo inimigo. Isso faz com que elas não enxerguem o que Deus tem para a vida delas, que elas não percebam, não vejam aquilo que Deus sonha e que Deus quer fazer na vida delas. Da mesma forma, a sua fala, muitas vezes as pessoas não falam da maneira como Deus queria que elas falassem. Elas não conseguem falar a palavra de Deus, elas não conseguem falar palavras de vitória, elas não conseguem falar palavras de esperança. Tudo que sai de suas bocas é reclamação, é murmuração, é falta de fé, são palavras de derrota, palavras de pessimismo, palavras de desânimo, porque o inimigo não quer que falemos o que Deus quer que a gente fale, amém? Mas Deus quer abrir os nossos olhos, Deus quer nos dar visão, Deus quer encher nossos lábios da sua palavra, daquilo que Ele diz sobre nós, amém? Glória a Deus. Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver, inclusive, o que fazemos de errado, corrigirmos, acertarmos, olharmos como Deus vê, e Deus quer nos dar voz. Deus quer que enchamos nossos lábios, porque quando falamos cheios da presença de Deus, nós falamos sobre Deus, e nós falamos para Deus, nós falamos as grandezas de Deus, nós testemunhamos, nós levantamos nossa voz em oração, levantamos nossa voz em louvor. E quando você levanta a sua voz em louvor, por isso que nós louvamos no culto, porque quando você levanta a sua voz em louvor, o inimigo foge.
Há poder no seu louvor, há poder no meu louvor. Por isso que nós louvamos, não é porque é gostosinho cantar musiquinha, não, na igreja, para passar o tempo, não. Nós louvamos porque é uma arma poderosa, é uma arma de vitória. O céu se abre, a presença de Deus se manifesta no meio dos louvores do seu povo. Quando nós louvamos, nós declaramos o reino de Deus, declaramos que Ele é o Senhor sobre nós, declaramos que Ele é o dono das nossas vidas, por isso que nós o louvamos. Amém? Então, tudo que o diabo não quer é que a gente abra a boca, tudo que o diabo não quer é que a gente se levante em oração, tudo que o inimigo não quer é que nós falemos os louvores do Senhor, que nós testemunhemos, que nós levantemos com palavras de vida e profetizemos. Eu já preguei isso aqui, você é o profeta da sua vida. Sabia disso? Tem gente que espera o pastor profetizar, ou o irmão X, A, B ou C, levantar e profetizar sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, você é o profeta da sua vida. Ezequiel lá, quando ele está no meio do vale de ossos secos, Deus fala para ele, será que esses ossos podem voltar a viver? Profetize sobre eles. E quando ele profetiza, a pele nasce, os nervos se encaixam, os ossos se juntam, e aquele vale de ossos secos se torna um exército vivo e poderoso. Porque é assim quando nós profetizamos, a nossa boca tem poder, as palavras têm o poder de vida do Senhor. Por isso que o inimigo quer nos cegar, o inimigo quer nos emudecer, ele quer impedir os nossos olhos de ver, ele quer impedir as nossas bocas, os nossos lábios de falarem. Como discernir então o que é natural e o que é espiritual? Essa é uma boa pergunta para as nossas vidas e a resposta é simples: pelo Espírito Santo. Espírito Santo, diga Espírito Santo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, Paulo diz lá, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, nosso Pai, Paizinho. O Espírito de Deus nos confirma que somos filhos de Deus, fomos adotados pelo seu amor, nós fomos incluídos na família de Deus pela fé em Jesus, amém? E o Espírito de Deus guia os filhos de Deus. Se eu falar o contrário do versículo, é verdade também. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. As coisas espirituais, a Bíblia diz, se discernem espiritualmente. Por isso precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos da presença do Espírito Santo, que é essa terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é o Deus que habita em nós. Espírito Santo é o Deus que enche a nossa vida, que fala com você enquanto você ouve a pregação, que enche o teu coração enquanto você louva. É o Espírito Santo agindo dentro de você. Aleluia, aleluia. E Jesus vai dizer lá, nós lemos, se eu expulso um demônio pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus para vocês. É isso que ele diz lá no versículo 28 que nós lemos. O Espírito de Deus está acima de todo o levante do inimigo e por isso precisamos estar cheios dele. Amém? Como se discernem as coisas? Pelo Espírito de Deus. Agora, você pode perguntar, pastor, quem vence essa batalha afinal, essa batalha espiritual, quem vence? E eu te respondo, o lado mais forte é o lado que vence. Em Lucas 11, 21 e 22 está dizendo assim, é o mesmo texto, lá em Lucas. E Lucas escreve dessa forma, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos.
Alguém é forte até que chegue outro mais forte do que ele. É isso que a Bíblia está dizendo. Nesta batalha espiritual, alguém é mais forte do que alguém. Alguém se fortalece mais do que alguém. E o mais forte prevalece sobre o mais fraco. É isso que está dizendo. Aí você pode dizer, mas Deus é mais forte. É verdade, Deus é mais forte. Você crê nisso? Amém? Agora, para que possamos vencer, Deus precisa ser o mais forte em nós. Em nós. Diga, em mim. Em mim. Porque Deus é mais forte por si só, mas nem sempre Ele é o mais forte em nós. Nem sempre. Quem tem sido mais forte em você? Deus tem sido mais forte em você ou as coisas deste mundo? Existe algo na teologia que nós chamamos de tricotomia. Que palavrão é esse, pastor? Eu vou te explicar. É o ensino que diz que nós somos formados por 3 partes: espírito, alma e corpo. Todo ser humano é formado por espírito, alma e corpo. A Bíblia diz, nós chamamos isso de tricotomia. 1 Tessalonicenses 5, 23, o apóstolo Paulo vai falar: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina espírito, alma e corpo. O que é o espírito? Nosso espírito, na verdade, é o nosso verdadeiro eu. Meu verdadeiro Silas não é isso que vocês estão vendo, mas é o meu espírito. E o nosso espírito é quem nós somos, é quem Deus nos criou. E esse espírito é eterno. Por isso que a nossa vida nessa terra é passageira. E quando morrermos aqui, esta carne morre, mas o espírito continua vivo e vive eternamente. Por isso que nós vamos para o céu, nós que cremos em Deus. E os que não creem vão para o inferno, porque o espírito vive eternamente. Amém? É onde nós temos comunhão com Deus, é pelo nosso espírito. É pelo nosso espírito. Agora, nós temos uma alma. E o que é a alma? A alma são as nossas emoções, a alma são os nossos sentimentos, a alma são as nossas inclinações, as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos desejos. Isso é alma. Deus colocou isso em nós, é algo bom. Senão a vida seria sem graça. É o que faz você gostar de um pudim de leite condensado, é a sua alma. É o que faz você chorar de emoção no culto, é o que faz você chorar também de tristeza, é a sua alma, são as suas emoções. Deus nos fez assim com vontades, com inclinações, mas a nossa alma deve seguir o nosso espírito, e não ser o nosso espírito quem segue a nossa alma. O nosso espírito deve vir em primeiro lugar. Se a alma dirigir a nossa vida, as coisas vão dar errado. Você vai viver um looping de emoções e de decisões. Um dia compra tudo, no outro dia vende tudo, no outro dia manda todo mundo embora, no outro dia vai pedir perdão para todo mundo. A nossa vida, se for guiado pela nossa alma, vai ser terrível. Deus não fez a alma para que dirigisse a nossa vida, mas para ser dirigida pelo nosso espírito. Amém? E uma vida dirigida pela alma é o que a Bíblia chama de uma vida carnal. É o que a Bíblia chama de um homem, uma mulher carnal, as coisas da carne, as coisas deste mundo prevalecendo. É quando a alma fala em primeiro lugar. É quando nós deixamos a nossa alma governar à vontade, no comando da nossa vida, e Deus chama isso de carnalidade. Ser espiritual é quando o Espírito guia a nossa vida, o Espírito que é o que tem comunhão com Deus, o Espírito que é o nosso Espírito que testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Amém? E em terceiro lugar, o nosso corpo, que é esta carcaça bonita ou feia para alguns, né? Com cabelo ou sem cabelo, barriguinha ou tanquinho, né? Não me importa muito, mas é o nosso corpo, é onde estamos temporariamente, a nossa casa temporária enquanto estamos nessa terra. E nós precisamos cuidar deste corpo.
para podermos cumprir os planos de Deus e o chamado de Deus enquanto estamos vivos nesta terra, amém? Nós não devemos cultuar o nosso corpo, aí já é exagero, aí já é colocar o corpo em primeiro lugar. Se a alma não deve vir em primeiro lugar, o corpo também não deve vir em primeiro lugar, mas ele deve seguir o nosso espírito, e nós devemos cuidar dele, devemos alimentá-lo, a Bíblia diz, porque Deus usa o nosso corpo. Quem está aqui falando com vocês essa noite é o corpo do Silas. Meu espírito não tem voz, preciso das pregas vocais deste corpo para poder falar alguma coisa para vocês. Então nós somos esta tricotomia de espírito, alma e corpo, e se a nossa alma ou o nosso corpo forem mais fortes que o nosso espírito, nós vamos olhar demais para as coisas dessa vida, para as coisas deste mundo, e nós nos distanciaremos de Deus. Aí começam os problemas nas nossas vidas. Agora, se o nosso espírito for a parte mais forte dos três, nós vamos ter maior comunhão com Deus. Então nós vamos conhecer e viver tudo que Deus tem para as nossas vidas, em todas as áreas, amém? É o que a Bíblia chama de uma pessoa espiritual, aquela pessoa que tem o Espírito em primeiro lugar, ou uma pessoa espiritual pode ser traduzido também como uma pessoa madura na fé, na sua fé, um cristão desenvolvido. Paulo vai falar, vocês que são imaturos, vocês que são carnais, eu não posso ensiná-los como eu gostaria, eu queria dar uma comida sólida para vocês. Paulo fala, eu tinha preparado algo para vocês, eu estava pronto para ensinar algo mais profundo, mas vocês ainda não são espirituais, vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças na fé, vocês ainda são bebês na sua fé, e não tem problema em sermos crianças na fé, ou sermos bebês, o problema é sermos bebês pela vida inteira, né? Você não nasce como um adulto, você nasce como um bebê, glória a Deus por isso, né? As mamães que o digam, você nasce pequenininho, mas há algum problema, quando o tempo passa e você não cresce, né? Há algum problema, algo não está bem. Então, da mesma forma, na nossa vida espiritual, um crente espiritual é um crente que se desenvolveu, é um crente que cresceu na sua fé, é um crente que amadureceu, é uma pessoa que aprendeu coisas, praticou coisas que ela talvez não sabia lá atrás, mas que ela foi aprendendo e foi absorvendo, amém? Agora em Efésios capítulo 6, Paulo vai falar um pouquinho sobre essa necessidade de sermos fortalecidos no Senhor, de deixarmos o nosso espírito mais forte que a nossa alma e que o nosso corpo. Paulo vai dizer, Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, do diabo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. Tem gente que pensa que a nossa luta é contra o nosso concorrente, que a nossa luta é contra a nossa sogra, que a nossa luta é contra o nosso patrão, que a nossa luta é contra aquele cara chato da empresa. A nossa luta, a Bíblia vai dizer, não é contra carne ou sangue, não é contra o político A, B ou C, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Esse é um ensino poderoso de Deus para as nossas vidas. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus. Paulo vai falar que é importante sermos fortalecidos no Senhor, que é importante nós entendermos que a vida é muito mais do que aquilo que podemos enxergar com estes olhos, que a nossa luta está contra o
espírito do mal, que a nossa luta está nas regiões celestes, que a nossa luta está contra os dominadores deste mundo. Aqui ele está falando de demônios, de principados, de potestades, de uma hierarquia celestial do mal, que quer roubar, matar e destruir as nossas vidas. Mas nós podemos vencer, e nós estamos do lado vencedor. Deus é vencedor sobre as nossas vidas, e Ele nos faz mais do que vencedores, o que a palavra de Deus diz. Mas nós temos que tomar posição numa batalha. Por mais que você esteja do lado do exército mais forte, é preciso lutar. Numa batalha, por mais que você seja a maior potência mundial e tenha o maior arsenal de armamento e de munição, você precisa lutar, você precisa se posicionar, você precisa enfrentar o adversário. Essa é uma guerra normal. E esta é a nossa vida espiritual. Nós precisamos nos posicionar, precisamos revestir as nossas vidas desta armadura de Deus, que Paulo vai dizer aqui. Amém? E se nós continuarmos versículo 14 ao 18 do mesmo capítulo 6 de Efésios, ele vai falar da armadura. Ele vai falar: portanto fiquem firmes, cingindo-se com o quê? A verdade, vestindo a couraça do quê? Da justiça. Versículo 15, tenham os pés calçados com a preparação do quê? Do evangelho da paz. Versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pensa num filme medieval, pensa naquele exército armado. Nosso país, graças a Deus, não enfrenta guerras, a gente não sabe muito como é essa realidade, mas todo mundo gosta de ver um filme medieval, né? Fala 300. E naquela época você vê armaduras de metal, de ferro, de cobre, sapatos pesados, você vê escudo que, talvez como o batalhão de choque na cidade de São Paulo, aqueles escudos grandes, a prova de tudo. E o inimigo do outro lado jogava aquelas setas com fogo na ponta, com tochas de fogo, e quando aquela seta inflamada chegava naquele escudo, ela batia ali e caía no chão, e se apagava aquele fogo. E Paulo está dizendo isso, o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do inimigo. Aqui, Paulo está dizendo sobre muitas coisas. Em versículo 18 ele fala: orem em todo o tempo, com toda oração e súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja bem, essa armadura ela tem 6 partes, nós lemos isso aqui. A verdade, né? Cingindo-se com a verdade, ou o lombo da verdade. Quem é a verdade na Bíblia? Jesus. Ele se apresentou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Prazer, ninguém vai a Deus se não for por mim. Jesus é a verdade. Aí ele vem dizendo na armadura, vestindo a couraça da justiça. Ele vem falando sobre justiça. O que é a justiça na Bíblia? A obra salvadora de Jesus. Por causa da obra salvadora de Jesus, nós somos justificados, nós somos feitos justiça de Deus, porque na verdade é a justiça de Deus, não a nossa. Pela justiça humana, o que a gente merecia era condenação, por conta dos nossos pecados, mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus é eu não merecer aquilo que era justo, mas Deus se transforma pecado no meu lugar, e Deus entrega o seu sangue no lugar do meu, e então aos olhos de Deus eu sou justificado. Justiça é a obra
de Cristo. Depois ele vai falar calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho da paz? Evangelho significa boa notícia, significa boas novas, significa uma boa notícia. E qual era a boa notícia da Bíblia toda? A chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus sobre a nossa vida, sobre o reino dos homens. Existe um reino que é o reino de Deus e que é eterno. Então, quando nós firmamos a nossa vida e andamos sobre o reino de Deus, sobre as verdades do reino de Deus, nós estamos armados contra as ciladas do inimigo. Amém? Depois ele vai falar do escudo da fé. O que é a fé? A fé é a nossa crença na verdade, na justiça e no evangelho. Tudo que veio antes é acreditarmos na verdade que é Jesus, na justiça que foi a sua obra redentora e no evangelho que é a chegada do seu reino nesta terra. A fé é crermos nisso, a fé é a nossa resposta a tudo que Deus fez. Amém? E depois ele vai dizer, coloquem o capacete da salvação. Se um motoqueiro andar sem capacete, está lascado. Se ele cair, vai arrebentar a cabeça. Capacete é importante, capacete numa obra, se você vai visitar uma obra, outro dia eu fui visitar uma obra aqui perto e eu tive que pôr o capacete, EPI, porque se cai algo lá de cima, eu não morro. O capacete guarda as nossas vidas. Ele fala o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. O que é salvação? Salvação é receber. Se a fé é crer, a salvação é receber a verdade, a justiça e o evangelho. A verdade, a justiça e o reino de Deus. Quando eu recebo, eu sou salvo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creram em seu nome, aqueles que o receberam. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É o que a Bíblia diz. A salvação é receber tudo que Deus fez por mim. E aí ele vai dizer depois sobre a espada. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que ele já diz o que é. É a única parte que explica. Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, é o manual da verdade, é o manual da justiça, é o manual do reino de Deus. É pela palavra que nós somos vivificados, pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você confessa a palavra de Deus, aquelas palavras são como uma espada atacando o inimigo. Quando você declara vida, você pode olhar morte ao seu redor, mas você declara vida, algo está sendo combatido enquanto você fala. O inimigo está levando um corte na jugular. Quando você fala a palavra. Amém? A palavra é uma parte da armadura que é de ataque. O capacete protege, o escudo protege, a espada ataca. Com a espada, com a palavra de Deus, nós atacamos filosofias do inimigo, atacamos falsas verdades, sofismas, mentiras do inimigo, nós atacamos e combatemos quando falamos a palavra. Amém? Está aprendendo alguma coisa essa noite aqui? Amém. E aí Paulo termina com 4 importantes atitudes nossas, depois que somos revestidos dessa armadura. Ele vai falar sobre oração no Espírito, ele vai falar sobre vigilância, ele vai falar sobre perseverança e sobre intercessão. Versículo 18 vai falar isso aí: orem em todo o tempo no Espírito, comunhão com Deus, alimentando o meu espírito com o Espírito de Deus. A oração alimenta a minha comunhão com Deus. Aí ele vai falar sobre vigilância.
E ele vai falar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. E vigiem com toda a perseverança. A vigilância é ser observador, é estar atento ao que Deus está fazendo e atento ao que o diabo quer atrapalhar. A Bíblia fala para sermos astutos também, para sermos atentos, vai falar para sermos bondosos e sermos astutos também, para sermos como a pomba e como a serpente, para sermos inteligentes e percebermos, quando você olha, quando você chega no seu trabalho, e por estar revestido dessa armadura, e por estar em comunhão com Deus em oração, você percebe, alguma coisa está esquisita aqui hoje. Aquela pessoa que sempre é de um jeito, hoje está de outro jeito. Aquele cliente que sempre corresponde, parece que está mais difícil hoje. Por isso que não dá, você que ama a Deus, não dá para sair de casa sem orar. Não dá para você sair de manhã no seu dia para enfrentar a vida sem oração, meu irmão. Você me desculpa, não dá. É que nem sair com o carro sem gasolina. Não dá. A nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Fortaleça da palavra de Deus a sua vida. Quanto mais você medita, em Josué vai dizer, né, seja forte e corajoso. Todo mundo gosta desse texto, né? Seja forte e corajoso. Mas no anterior diz, medita na palavra de dia e de noite. Aí você vai ser forte e corajoso. Quando você meditar nessa palavra de dia e de noite, e meditar para ter o cuidado de obedecer conforme tudo que está escrito, é o que diz o versículo, então você será bem-sucedido, então farás prosperar o teu caminho, quando você obedecer, quando você aplicar o teu coração à palavra. Precisamos disso para viver, amém? Terceiro, perseverança. O que é ter perseverança? É ser constante, é não desistir diante dos desafios, é continuar quando entendemos tudo o que está acontecendo, mas continuar também quando não entendemos tudo, continuar crendo, não importa o que vemos, mas o que importa é o que cremos, é o que sabemos da palavra de Deus, isso que deve guiar a nossa vida, isso é ser perseverante. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, aqueles que pela fé e que pela perseverança herdam as promessas. As promessas são sobre todos nós, porque uns vivem e outros não, porque alguns perseveram e outros ficam pelo caminho. Persevere. Fala para quem está do seu lado, persevere. Amém? E em quarto lugar ele fala sobre a intercessão, orando uns pelos outros. Ele fala lá, com oração e súplica por todos os santos, e por todos os santos não é Santo Antônio, São José, não é isso não, por nós, a Bíblia chama a nós de santos, aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, São Rodrigo, São Silas, São Wellington, né? São Carlos, são santos que nós temos aqui, né? A oração por todos os santos, está falando sobre interceder por outras pessoas, por orar não só por mim, orar pelas necessidades dos outros ao meu redor, me importar com os desafios dos meus irmãos também, e ser um canal de bênção na vida deles também, amém? Quando nós fizermos tudo isso aí, assim nós somos fortalecidos em Deus, e assim nós venceremos qualquer batalha espiritual que enfrentarmos, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Eu coloquei aqui, mas como então o diabo age? Como ele pode tentar nos atrapalhar? Isaías 59, versículo 1 e 2, o profeta Isaías diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir, aleluia. Palavra abençoada, palavra poderosa. Sabe de uma coisa, se você precisa da boa mão do Senhor, a mão do Senhor está estendida
vida para você. A mão do Senhor está estendida, os ouvidos dele não estão tapados, não. Deus não é surdo, é o que o profeta está dizendo aqui. Você pode orar, você pode clamar a um Deus que ouve. Glória a Deus por isso. Mas tem um detalhezinho aqui no versículo 2. Mas as iniquidades, ou o pecado de vocês, fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Está explicado, pastor. Por que tantas vezes Deus não nos ouve? Por que tantas vezes nós não vemos a Deus? Por que tantas vezes não estamos separados e longe de Deus? Sabe por quê? Porque Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Os anjos dizem 24 horas por dia, todos os dias da vida: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo. O que significa ser santo? Ele é puro, Ele é limpo, Ele é separado, Ele é perfeito. E Deus não pode estar onde o pecado está, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Então, quando abrimos portas nas nossas vidas, quando abrimos concessões e portas nas nossas vidas para o pecado, nós entregamos uma autorização por escrito, entregamos uma legalidade, entregamos uma permissão para que o diabo entre nas nossas vidas. Ouça a voz do Senhor essa noite. Talvez a resposta que você precisa está aqui. Por que tantas vezes o inimigo se levanta e age contra as nossas casas, contra as nossas vidas, contra a nossa fé, contra a nossa perseverança, contra o nosso ânimo, tentando abalar a nossa alma, tentando nos afastar de Deus? O pecado dá concessão e autorização legal para que o inimigo entre nas nossas vidas. E o pecado traz morte. Nem sempre uma morte física, mas sempre é uma morte espiritual. Sempre nos afasta de Deus, sempre prejudica o nosso relacionamento com Deus. O nosso espírito se enfraquece, logo a nossa alma toma o controle, e logo o corpo e a alma ficam mais fortes, o espírito mais fraco, e nos afastamos de Deus. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado, o pecado paga o seu salário, e é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como nos livramos então do pecado? Como nos livramos? Recebendo a nova vida que Deus tem para nós. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos nosso coração a Deus, o pecado não reina mais sobre as nossas vidas. Todos nós em algum momento passamos por essa decisão na vida. Se você ainda não se decidiu, você precisa se decidir urgentemente. Você precisa da salvação que só Jesus pode dar. Amém? Porque o pecado cobra um preço caro. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus traz vida. Como nós nos livramos do pecado? Recebendo a Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, crendo na obra de Jesus que nos salvou, crendo na sua entrega lá na cruz. Quando nós nos batizamos, a Bíblia vai dizer, o batismo representa essa nova vida. Eu deixei meu velho Silas lá para trás, agora um novo homem está reinando na minha vida. Alguém que prioriza as coisas de Deus, alguém que honra ao Senhor. Romanos 6 vai falar sobre isso. Romanos 6, versículo 4. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando nós temos batismo, eu sempre falo esse texto para os irmãos. Nós fomos sepultados junto com Jesus na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi
crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Morremos uma vez só, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, versículo 11, assim também, igualzinho vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam. Aí você percebe que essa parte, a primeira parte é sobre crer, é sobre fé. Eu recebo a obra de Jesus, eu creio que eu morri com ele pelo pecado, para o pecado, quando fui batizado, quando recebi a vida de Jesus em mim, eu morri para o pecado e agora não tem mais o que morrer, só se morre uma vez, o pecado não existe mais na minha vida. Aí a partir do versículo 11 em diante, tem algo que eu preciso fazer hoje, que é me considerar morto para o pecado. Portanto, não permitam, versículo 12, aí minha escolha é sua, não permitam que o pecado reine no corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, uma vez que nós matamos o pecado. Versículo 13, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aleluia. Quando nós entendemos a palavra, nós somos livres. Nós somos livres. Eu vim essa noite te lembrar que o pecado não tem domínio sobre a tua vida. O pecado não domina mais a tua vida. Amém? Romanos 6, 22, lá no versículo 22 ele vai dizer: agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim neste caso é a vida eterna. Escolha como você quer viver. Você é livre para escolher. A beleza do Evangelho é essa. Jesus nos libertou, e essa liberdade somos libertos do pecado, libertos da opressão do inimigo, libertos da consequência da morte do nosso pecado, mas nós somos também libertos de uma obrigação. E a liberdade de Deus sobre nós é a liberdade inclusive para escolher o que vamos viver. É liberdade para decidir como vamos guiar a nossa vida, para decidir quais serão as nossas atitudes. Você é livre. Se no meio do caminho você errar, se arrependa, peça perdão. Não deixe esta porta do pecado aberta, para que o inimigo entre. Volte para o centro da vontade de Deus. É simples assim. Tem gente que quando peca, quer se afastar de Deus. E se afastando de Deus, você não resolve nada. Você piora as coisas. É isso que o diabo quer. Que você fique achando que não é digno. Que você fique achando, eu estraguei tudo, porque eu pequei. Eu estraguei tudo. Estraguei tudo, pastor, porque eu falei como não devia com a minha esposa. Estraguei tudo, porque eu briguei com meu filho, porque eu fui duro demais. Estraguei tudo, porque eu falei um palavrão, porque eu xinguei alguém, desejei o mal para alguém. Estraguei tudo, porque eu olhei no meu celular e vi lá uma foto pornográfica que não deveria. Estraguei tudo, Deus. Mas o que a Bíblia diz é muito simples. 1 João 1,9. Diga se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Errou? Peça perdão e volte para Deus.
Não deixe essa porta aberta. Feche essa porta para o inimigo. Amém? Mas a Bíblia ensina que nós podemos escolher bem. E a Bíblia ensina que nós podemos ser livres do pecado. A Bíblia ensina, você é livre para decidir o que você quer fazer. Você é livre, inclusive, para se manter livre. Fala isso para quem está do seu lado. Você é livre, inclusive, para se manter livre. Para decidir permanecer livre. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo vai falar lá: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Tem gente que fala: pastor, mas a carne é fraca. Já ouviu essa desculpa furada? Esse texto fora de contexto, sabe? Essa coisa preguiçosa de quem não quer largar o pecado. A carne é fraca, pastor. Estou um preguiçoso. Que carne fraca o quê? Na verdade ela está sendo forte demais se você está pecando. É o espírito que está fraco. Você percebe como a gente entende as coisas erradas às vezes? A Bíblia diz que não vem tentação que não seja humana. Parece que é mais forte que o mundo. Quando ela passa na minha frente, pastor. Não é de outro mundo, é humano. Olha a promessa da palavra de Deus. Mas Deus é fiel, que não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Isso é o que é a verdade, porque é o que a Bíblia diz é verdade. Amém? Não importa o que te digam, não importa o que você sente, importa o que a Bíblia ensina e é a verdade. Nenhuma tentação que nós enfrentamos é mais forte do que nós, nenhuma. Todas elas nós podemos suportar. E olha a promessa de Deus, pelo contrário, juntamente com a tentação, coloca lá o texto para mim, juntamente com a tentação, versículo 13, 1 Coríntios 10, juntamente com a tentação, proverá livramento, proverá o escape, algumas versões vai dizer, para que vocês a possam suportar. Quando você fala, fulano caiu em adultério, às vezes é um pecado muito assim, né, que todo mundo acaba sabendo e aí vira notícia. Como assim caiu em adultério? Parece que escorregou e caiu, né? Parece que, tropeçou, caiu. Ninguém cai em adultério. Você escolhe entrar lá nesse negócio. Tem um tempo, são oportunidades, são concessões, mas em todas elas existe a oportunidade de não fazer, existe a oportunidade de mudar de caminho, existe a oportunidade de ninguém botou uma arma na tua cabeça para você pecar. Junto com a tentação é o diabo que coloca no nosso caminho, porque ele quer nos matar. Mas Deus coloca junto com a tentação o escape, a oportunidade de dizer não, a oportunidade de escolher ser livre e se manter livre. Nós precisamos crer e aproveitar. Ser tentado não é pecado, sabia? O pecado é você ceder à tentação. Mas enquanto está no âmbito da tentação, está tudo bem ainda, está tudo muito bem. Quando somos tentados, temos a chance de deixar aquilo ser cultivado, ou mudarmos de assunto, ou fecharmos aquela porta, ou pararmos de agir daquele jeito. Amém? Grandes roubos, grandes esquemas desonestos, em todos eles houve uma oportunidade de dizer não, que alguém não aproveitou, e foi se enrolando mais cada dia. Não está na Bíblia que você não pode impedir, mas faz sentido, é um ditado popular, mas não está na Bíblia que você não pode impedir um pássaro de voar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho.
natureza. Nenhuma tentação é senão humana. Agora, a segunda olhada é o problema. A segunda vez que você pensa é o problema. Ali existe a oportunidade de pegar o caminho do escape. Pegue o caminho do escape. Amém? É possível nós vivermos uma vida sem pecar. Para terminar, vou voltar no primeiro texto que eu li essa noite, Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro, diga primeiro amarrá-lo. Apenas quando vivemos uma vida fortalecidos pelo Espírito Santo, nós estamos amarrando o valente. E só quando amarramos o valente é que podemos tirar dele os bens, é que podemos pegar de volta o que ele tentou roubar de nós. Na verdade, para amarrar o inimigo, não é só dizer está amarrado. Tem uns jargões, né? Crentez que a gente ouve por aí, né? Dizer está amarrado é fácil demais, né? Agora amarrar com a tua vida e renunciar às tuas vontades e ser cheio do Espírito Santo, aí você nem precisa dizer está amarrado. Tua vida já amarrou o inimigo faz tempo. Você tem autoridade. Jesus, com a autoridade de uma vida cheia do Espírito Santo, liberta aquele endemoniado, mudo e cego. Eu te pergunto para terminarmos: o que o diabo tenta roubar da sua vida? O que o diabo tem tentado roubar e destruir você? Qual área da sua vida você tem sido tentado pelo inimigo? É nas tuas finanças, para alguma coisa que não é sua, fazer um negócio desonesto? É na tua imoralidade sexual? É para você trair sua esposa, seu marido? É para você fazer algo que não convém, que não é certo, que não santifica a Deus, que não glorifica a Deus? Hoje em dia está tudo aqui, ó, no nosso celular, tão fácil acesso, mas a palavra está aqui também. A Bíblia diz: está perto de ti a palavra, na tua boca e no teu coração, no teu celular também, na tua mão. A gente escolhe os aplicativos que a gente usa, a gente escolhe quem que entra lá no nosso aplicativo, se é uma comunidade, a gente escolhe se adiciona a moça de biquíni ou não, a gente escolhe. Santidade, isso fortalece o nosso espírito. Deus nos chama a um compromisso mais profundo com Ele essa noite, e isso vem em primeiro lugar. Depois você saqueia o inferno. Depois você pode até cantar restitui, devolve o que é meu. Mas se você primeiro amarrar o valente, primeiro viver uma vida de santificação, amém? Vamos ficar de pé. Você recebe essa palavra no teu coração, amém? Feche os seus olhos, consagra a tua vida a Deus. Essa noite é uma noite de consagração, é uma noite de santificação, é uma noite de arrependimento. Eu não vou te chamar aqui à frente porque eu não preciso expor ninguém, mas Deus está neste lugar e você sabe como está a tua vida diante de Deus essa noite. O que precisar acertar, acerte hoje. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Peça perdão a Deus. Feche as portas. O inimigo tem encontrado para entrar na tua casa, na tua família. Não é a tua esposa o problema, não é o teu trabalho o problema, não são os teus vizinhos o problema. O diabo está entrando pelo pecado. Feche as portas. Feche as portas, abandone o pecado, peça perdão a Deus, busque ao Senhor e se revista da armadura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.